Então, bom dia, pessoal, tudo bem? A gente estava conversando aqui sobre o Covid-19, o SARS-CoV-2, né? Há um ano e meio que a gente está conversando sobre isso, não, um ano e meio, não, um pouquinho menos de um ano e meio, e toda semana tem coisa nova, a gente tem que conversar mais um pouquinho. Prestem atenção no que o professor Klaus fala. A gente não se livrou do problema. A gente ainda tem um problema seríssimo aqui no Brasil. Até está dando uma polêmica agora por causa da Copa América, etc., né, ser feita aqui. E olha o que o time da Argentina vai fazer, vocês viram isso? O time da Argentina vai ficar baseado em Buenos Aires e eles, toda vez que tiverem um jogo aqui no Brasil, eles vêm de avião na noite anterior só para o jogo e logo depois do jogo eles voltam direto para Buenos Aires. Eles não querem ficar aqui, né? A Argentina desistiu de fazer a Copa América por causa da Covid-19 e aqui a gente ainda está pior do que a Argentina. Professor, mas estão fazendo o jogo do Campeonato Brasileiro, Libertadores, também sou contra. Também sou contra. Ah, mas professor, não tem público. Se tivesse público, daí seria o fim da picada, né? Daí seria o pior. Ou sabe qual que é o problema de fazer Copa América aqui no Brasil? É se o Brasil ganhar. Mas como assim, professor? O senhor não torce para o Brasil? Gente, eu torço muito para o Brasil. Mas é que se o Brasil ganha um jogo, o pessoal sai na rua, vai festejar, vai soltar fogo de artifício e tal, vai para frente do hotel do Brasil, vai para frente do estádio. Que nem o São Paulo ganhou o Campeonato Paranaense, Paranaense. São Paulo ganhou o Campeonato Paulista, né, Ricardo? E o pessoal foi lá na frente do estádio fazer festa. Foi lá na frente da sede do clube fazer festa. Lá no Morumbi. Exatamente. Assim, se o Brasil ganha a Copa América, nossa senhora, vai ter um monte de aglomeração. Eu Né? acho muito que não, professor, porque tem muita gente que não tá nem ligando pra Copa América, pelo que eu tô vendo aí no mundo dos esportes aí. Olha, dos males o menor. Porque o É. pessoal tá mais ligando pra Copa, pros clubes mesmo, entendeu? Não pra seleção. Seleção os caras tão cagando, já fala assim já. Olha, está sendo gravado, hein, Ricardo? Mas, ó, professor, mas o senhor foi contra aquelas manifestações contra o Bolsonaro? Foi. E eu não sou bolsonarista. Vocês sabem que eu não sou bolsonarista. Mas eu fui contra essas manifestações. Por quê? Aglomeração. Né? Então, não se justifica a gente fazer aglomeração para protestar contra o Bolsonaro. Eu tenho a minha opinião particular, eu acho que o Bolsonaro, essa minha opinião particular, tá? Pensa quem quiser, como quiser. A minha opinião é que o Bolsonaro devia ser preso numa camisa de força e esquecido num lugar lá qualquer. Mas eu fui contra as manifestações contra o Bolsonaro. Por quê? Por causa da aglomeração. Então, para mim, não se justifica isso. Tanto que o meu filho queria ir nas manifestações contra o Bolsonaro, eu disse: você não vai. Simples assim. Mas por que, pai, a gente tem que protestar contra o Bolsonaro? Concordo, mas não com manifestação, não com aglomeração. Agora, não. Quando acabar a pandemia, você pode fazer a aglomeração que você quiser. Agora, não. Então, eu sou bem contra aglomerações de qualquer tipo. Qualquer tipo. Até Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário, Natal. A gente vê, 15 dias depois do Natal, começou de novo. 15 dias depois do Dia das Mães, começou de novo. Né? A gente vê isso. E não são aglomerações grandes, são famílias. Só famílias. Então vamos continuar tomando muito cuidado, né, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, eu vou, nesse novo design aqui do Google Meet, eu vou ver se eu consigo compartilhar. Aonde que eu compartilho agora? Esse é o problema. Aqui, já achei uma janela. Vamos ver, consegui. Eu não sei se vocês viram, o Google Meet está com um novo design, né? Então, hoje, pessoal, a gente vai começar ou vai terminar o assunto operadores logísticos, né? Então, deixa eu só
selecionar minha caneta aqui. Então, hoje a gente vai para Operadores Logísticos 2. A gente já está na semana 19, hein, gente? Falta quase nada. Bom, então, só para a gente se relembrar da semana passada, o que é um operador logístico? Primeiro, é uma empresa, é uma pessoa jurídica. E o que ela vai fazer? Ela vai prestar serviços para uma outra empresa dentro da área de logística. Simples assim. Então, capacitada a prestar, através de um ou mais contratos, por meios próprios ou por intermédio de terceiros, os serviços de transporte, armazenagem e gestão de estoque. Tá? É bom lembrar por meios próprios ou por intermédio de terceiros, né? Então, pode ser uma empresa, um operador logístico que tenha toda a capacitação material para fazer, tenha caminhões, tenha trem, tenha avião, tenha armazém, etc., ela ter isso, ou ela intermedia, ela faz o contato com empresas que tenham todas as facilidades, né, tenham essas instalações para fazer isso. Então, o operador logístico, eu não tenho condições de fazer minha própria logística. Eu vou contratar um operador logístico. Então, ele pode ter o próprio equipamento, meios próprios, ou contratar, subcontratar outros, ser intermediário de terceiros, né? Ainda relembrando a aula passada, todo operador logístico é capaz de atender todas ou quase todas as suas necessidades, as necessidades dos clientes. E sempre de forma personalizada. O que você precisa? Eu preciso levar esse material daqui até lá em tanto tempo, assim, tal. Daí, o operador logístico, ele vai estudar exatamente como fazer isso para você. Tá? Ele não vai pegar generalização assim e tentar adaptar você ao sistema. Ele vai tentar adaptar o sistema a você. E daí a gente chama isso de 3PL, né? Third Party Logistics Provider, ou provedor de terceira parte de logística, ou operador logístico. Só para relembrar, esses 2 slides foram só para relembrar, daí a gente falou de outras coisas, etc. Mas, professor, por que eu vou contratar um operador logístico? Qual vantagem competitiva eu teria de contratar um operador logístico? Bom, gente, vocês estão vendo, né, que, de novo eu falo a mesma coisa, é toda aula, parece uma ladainha que o professor Klaus sempre fala, né? Pandemia, tudo ficou mais importante ainda na logística. Se a logística era a alma do negócio antes da pandemia, agora a logística é a alma e o corpo do negócio, né, durante a pandemia, né? Hoje, sem logística, você não faz absolutamente nada, nada, zero, zero. E então a logística, ela tem que ser algo que traga uma vantagem para a gente, né? E a gente viu, principalmente com a pandemia, que a logística está ficando cada vez mais complexa do ponto de vista operacional. E com isso, está se desenvolvendo uma tecnologia própria para logística. Eu estava vendo ontem, até um ex-aluno meu, ele compartilhou no Facebook. Existe uma ideia de fazer uma ligação entre a cidade de Porto Alegre e a Serra Gaúcha, ali, Caxias do Sul, através de um tipo de um trem que vai em tubos. Você chegaria de Porto Alegre até Caxias do Sul em 15 minutos. Então, ele vai num tubo, assim, normalmente são individuais, em altíssima velocidade. É como se fosse um trem, mas um tubo em altíssima velocidade, né? A tecnologia está ficando cada vez mais sofisticada, principalmente quando a gente trata de logística. Então, é muito difícil para uma empresa que faz outra coisa, eu construo computadores. É muito difícil para ela acompanhar essa complexidade operacional, essa sofisticação tecnológica. Então, ela tem que procurar alguém especializado. Daí aumenta muito a demanda por operadores logísticos.
Mas e o que traz? Qual que é a vantagem que um operador logístico vai trazer para uma empresa? Primeiro, economia de escala. Vocês sabem que economia de escala é mais ou menos assim. Quanto eu mais faço daquilo, menor custo fixo eu vou ter. Então, eu consigo produzir mais em menos tempo por menor custo. Isso é o que a gente chama de economia de escala. Então, o que os operadores logísticos fazem? Os operadores. Deixa eu só. Opa! Vocês estão vendo o slide, pessoal? Estão vendo o Sim, slide? professor. Sim. Tá. O que os operadores logísticos fazem? Eles investem continuamente em ativos. Caminhão, ônibus, armazenamento e etc. Eles investem continuamente em ativos, eles investem continuamente em tecnologia, investem continuamente em capacidade gerencial e operacional. Então, quanto mais eles investem, mais eles aumentam o seu próprio tamanho, eles conseguem, então, ganhar em economia de escala. Então, o custo fixo que eu tenho, por exemplo, eu tenho uma empresa de ônibus, né? Acho que o Bruno trabalha numa empresa de ônibus. Se eu tenho 10 ônibus, o meu custo fixo por ônibus vai ser X. Se eu tenho 500 ônibus, o meu custo fixo por ônibus desce bastante. Então, eu vou ter menor custo por ônibus ao longo do tempo. Isso se chama economia de escala. Então, um operador logístico, ele se especializa nisso e ele consegue investir mais, aumentando a sua capacidade de economia de escala, custando menos por unidade. Outra coisa muito importante que faz com que o operador logístico tenha vantagens competitivas é o chamado benchmark. Benchmark é você ver no teu concorrente quais que são as melhores práticas e daí trazer para você. A gente faz muito isso na área ambiental, por exemplo, mas a gente pode fazer em qualquer área, logística, gerencial, etc. Como o operador logístico, ele presta serviços para diferentes tipos de empresas, então ele acaba aprendendo com uma, acaba aprendendo com outra, com outra. Então, por exemplo, se eu tenho uma indústria de computadores, eu preciso transportar computadores, tem uma certa característica muito especial. Se eu tenho uma indústria de alimentos, eu preciso transportar alimentos, tem uma característica muito especial. A experiência que o operador logístico vai trazendo de outros serviços, ele vai adicionando nos serviços novos. Então, ele vai aprendendo cada vez mais. Então, aumenta a possibilidade dele de operar com baixo custo e maior qualidade. E, por fim, outras vantagens competitivas são pro contratante, para quem vai contratar um operador logístico, redução de investimento em ativos, foco na atividade central do negócio e maior flexibilidade operacional. O que significa isso? Se eu não preciso mais fazer a logística, eu não preciso investir em caminhão, eu não preciso investir em armazém, eu não preciso investir em software, eu não preciso investir em pessoal. Se eu não preciso mais investir em logística, eu vou me concentrar só em como construir um computador. Eu não preciso desviar minha atenção para transportar o computador até o cliente final. E eu vou ter maior flexibilidade operacional. Então, eu não preciso mais ficar engessado à logística. Vou me concentrar no restante. Gente, tem uma coisa muito importante nos negócios de hoje em dia, no atual ambiente empresarial. É assim, eu vou investir X, eu espero o maior retorno possível sobre esse X.
Então, eu vou investir 10 milhões de reais. O que eu espero? O retorno maior possível. O que é isso, professor? 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões? O maior retorno possível. E isso se chama, deixa eu puxar aqui o marca-texto, isso se chama EVA, ou Economic Value Added, ou valor econômico adicionado, tá? Deixar bem claro para vocês, assim, quando um empresário investe em alguma coisa, não é porque ele acha bonitinho, não é porque ele acha importante para a sociedade. Ele investe em alguma coisa porque ele quer retorno, quer dinheiro de volta. Quanto que ele quer de volta? O máximo que der. E isso é o valor econômico adicionado. Eu tenho o investimento inicial, quanto que eu adiciono ao longo do tempo? Quanto eu tenho de retorno ao longo do tempo? Então, se eu transfiro a operação logística para um operador logístico, eu não preciso investir na logística. Eu vou pagar o cara, tudo bem, mas é como se eu pagasse pela matéria-prima, como se eu pagasse imposto, como se eu pagasse um funcionário. Eu não preciso ficar investindo e reinvestindo em logística. Então, o meu investimento sobre ativos vai somente para a minha fábrica. Então, quando eu reduzo o investimento em armazenagem, frota, tecnologia de informação, estoque, o meu investimento vai só para a fábrica, vai para o foco do meu negócio. E daí eu consigo maior retorno, eu consigo maior valor econômico adicionado. E é isso que o atual ambiente empresarial quer, tá? Se eu tenho um operador externo, um operador logístico, eu foco para minha atividade principal. Então, eu libero tempo e energia para desenvolver e aperfeiçoar o meu negócio. E o que é essa tal de flexibilidade? Opa! O que é essa tal de flexibilidade operacional? Quando a gente fala de flexibilidade operacional, é a capacidade de se adaptar rapidamente à flutuação de preço e demanda. O preço subiu, o preço desceu, a demanda subiu, a demanda desceu, tá? E com isso, as diferentes exigências do mercado, tá? Quando eu tenho um operador logístico, eu transformo o meu custo fixo, que deveria ir em caminhão, que deveria ir em armazenagem e tal, eu transformo o custo fixo em custo variável. Porque eu só estou pagando para ele, e eu estou pagando para ele o quanto ele faz para mim. Então, se ele faz mais, eu vou pagar mais. Se ele faz menos, eu vou pagar menos. Então, isso não é mais custo fixo. Custo fixo é aquele que, mesmo que eu não faça nada, eu vou ter um custo. Então, se eu tiver um caminhão, mesmo que eu não use o caminhão, use bastante, use pouco, eu vou ter um custo com motorista, com combustível, com manutenção. Se eu tenho um armazém de estocagem, mesmo que eu não tenha nenhum produto lá, tenha pouco produto, ou o armazém esteja cheio, eu vou ter custos fixos. Pagar o investimento do armazém, pagar luz, pagar água, pagar funcionário, eu vou ter um custo fixo. Se eu transfiro isso para um operador logístico, o que eu vou ter que pagar o operador? Mas esse custo fixo vai se transformar em custo variável. Eu só vou pagar o operador quando ele fizer algo. Se ele fizer bastante, eu pago mais. Se ele fizer menos, eu pago menos. Então, o custo fixo que eu tinha com logística, ele se transforma em custo variável. O custo fixo sempre vai existir. O custo variável, não. Ele pode ser que um mês eu não use o operador logístico, não vou pagar nada. Pode ser que em outro mês eu use mais o operador logístico, eu vou pagar mais. Então, quando a gente pega um operador logístico, a gente transfere a responsabilidade de logística
para um operador logístico, eu transformo aquilo que eu tinha que pagar todo mês obrigatoriamente, custo fixo, em custo variável. Porque pode ser que um mês eu pague, pode ser que um outro mês eu pague mais, pode ser que um outro mês eu pague menos. E daí isso reduz o ponto de equilíbrio, isso é gestão financeira, tá? Reduz o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Quanto que eu tenho que vender para começar a ter lucro? Esse é o ponto de equilíbrio. Então, como o meu ponto de equilíbrio, eu não tenho mais aquele custo fixo da logística, o meu ponto de equilíbrio cai. Isso significa que para começar a ter lucro, eu preciso vender menos do que antes. Isso se eu transferir o meu serviço de logística para um operador logístico. Isso é a tal da flexibilidade operacional. Então, vou até pegar aqui uma caneta e tentar fazer aqui uma demonstração. Então, aqui eu tenho assim, ó, isso daqui é o tempo e isso daqui é custos. Se eu pegar em vermelho, eu tenho um custo fixo. E vamos pegar outra cor aqui, por exemplo, amarelo. Em amarelo é meu custo variável, tá? Se eu elimino, vou pegar o vermelho aqui. Se eu elimino uma parte dos meus custos fixos, ele vai para baixo. Daí, o que acontece com os custos variáveis? Eles continuam na mesma toada, mas eles começam aqui embaixo. Então, eu vou ter menos custo fixo, ele vai para baixo, eu vou ter menos custo fixo, vou ter menos custo geral. O ponto de equilíbrio, que é a partir do momento que eu começo a ter lucro, ele vai abaixar. Então, é mais ou menos assim, olha. De novo, gestão financeira. Então, eu tenho os custos, pegar em amarelo aqui, e eu tenho as minhas... Não, vamos fazer o contrário aqui. Em vermelho é o custo, daí seria assim, mais ou menos, ó. Em amarelo é as vendas. Esse é o ponto de equilíbrio, onde que, a partir de um momento, as minhas vendas ultrapassam os custos, tá? A partir daqui eu tenho lucro, até aqui eu tenho prejuízo. Quando eu jogo as minhas atividades logísticas para um operador logístico, o ponto de equilíbrio desce. Então, eu preciso vender menos para começar a ter lucro. Isso é chamada flexibilidade operacional. Mas, professor, pode acontecer de eu ter problema com o operador logístico? Pode, gente, mas não é comum. Principalmente se eu escolho bem um operador logístico, tá? A grande sacada está em escolher bem o operador logístico. Mas quais são os problemas potenciais na utilização de um operador logístico? Primeiro, risco de perder acesso à informação-chave no mercado. O que é isso? Quando eu jogo toda a responsabilidade para um operador logístico, eu acabo perdendo a sensibilidade sobre o que acontece no mercado em relação à logística. Eu esqueço, dou para ele lá e esqueço, tá? E daí começam a ter mudanças. Se o meu operador logístico não for bom o suficiente, ele não vai me avisar disso. Então, eu acabo perdendo a sensibilidade de identificar a tempo as mudanças necessárias. Mas como que eu resolvo isso? Eu resolvo escolhendo um bom operador logístico, tá? Outro problema que pode acontecer é o descompasso entre as percepções do contratante e do operador contratado. É o seguinte, eles pensaram de formas diferentes.
É mais ou menos isso. Então, que eles têm que ter os mesmos objetivos. O operador logístico tem que ter o mesmo objetivo da empresa que contrata ele. Então, por exemplo, diminuir custo, ter maior flexibilidade operacional, ter consistência e confiabilidade, ter inovatividade. O que é isso? Ser capaz de inovar sempre, ter cada vez maior velocidade nos seus serviços prestados. Então, se o operador logístico não tem os mesmos objetivos da empresa contratante, vai dar um descompasso. Um pensa de uma maneira e outro pensa de outra maneira, tá? Então, o operador logístico tem que seguir as mesmas ideias de quem o contratou. Então, as suas escolhas têm que estar dentro da estratégia competitiva previamente definida da empresa contratante. E sempre quando for necessário ser modificado. Talvez um dos principais problemas desse descompasso, gente, não é nem os objetivos diferentes, mas a falta de mecanismos adequados de comunicação entre o contratante e o contratado. Então, o contratante e o contratado não sabem nada um do outro. O contratante, por exemplo, joga, está aqui o serviço, faça. E o contratado não vai atrás de como o contratante quer que faça esse serviço. Se quer que mude alguma coisa, quais são as prioridades e assim por diante. E daí pode ser que o contratado, o operador logístico, acabe não tendo habilidade suficiente para responder a mudanças naquele negócio específico, tá? E a gente tem que ter ideia fixa que a logística, ela muda muito rapidamente. Se o operador logístico não acompanha essas mudanças na logística, a empresa que contratou o operador logístico vai ficar para trás também, tá? Então precisa um mecanismo de comunicação. Um outro problema que pode acontecer, mas daí é complicado, é a incapacidade do operador logístico, né? Ele não ter capacidade de logística, né? Algumas vezes o operador logístico, para conseguir um negócio, ele acaba prometendo mais do que ele pode realmente conseguir. Vocês já viram isso? É complicado, né? É muito complicado isso. É aquela história de você ligar para uma pizzaria, pedir a pizza, o cara aceita pegar e em 30 minutos ele te entrega, mas ele tem mais 150 pizzas para entregar. Só que ele não queria perder você como cliente. Então ele não vai dizer assim, olha, eu tenho muita pizza na frente e vai demorar 1 hora, tá? Ele não vai dizer isso, porque ele quer pegar aquela pizza para ganhar dinheiro, né? Então, só que ele não tem capacidade. Daí a pizza, o cara prometeu em 30 minutos, vem 1 hora, você fica mais bravo ainda, né? Então, assim, algumas vezes o operador logístico, ele promete mais do que ele realmente consegue. É isso que a gente chama de incapacidade do operador logístico. Cabe à empresa que contratou o operador monitorar, né? Ter indicadores, a gente já vai ver sobre isso, ter indicadores e ir monitorando para ver se não vai dar um problema sério. E uma outra coisa que pode acontecer é a criação de uma dependência excessiva, né? O que é isso? Por exemplo, eu tinha um sistema de logística. Cheguei à conclusão que não dá para eu fazer isso, eu tenho que ficar no meu negócio, eu vou contratar um operador logístico. Daí passo tudo para o operador logístico. E vou deixando para ele fazer. O que pode acontecer? Eu ficar com uma dependência tão grande dele, que para eu sair desse operador, mudar para outro, ou mesmo para mudar a minha própria, para eu fazer uma operação interna de logística, eu vou ter um custo tão alto, que não vale a pena. Então, algumas vezes, a gente cria uma dependência tão grande do operador logístico que se a gente decidir mudar para outro operador ou fazer a logística nós mesmos,
a minha fábrica de computador agora vai começar a fazer toda a logística. Eu vou ter um custo tão alto, que não vai valer a pena. Que é melhor, talvez, eu continuar com aquele operador logístico. Mas, gente, sinceramente, olha, esses problemas potenciais, eles não são comuns, tá? Em primeiro lugar. E, em segundo lugar, tem como minimizar isso daí. Como? Escolhendo bem o teu operador logístico. Escolhendo, em primeiro lugar, se é conveniente terceirizar, pegar um operador logístico. E, em segundo lugar, quem que vai ser nosso operador logístico? Então, é melhor você gastar mais tempo trabalhando o contrato com o operador logístico do que você fazer assim rápido para se livrar logo disso e depois ter dissabores, ter decepções no futuro, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Agora, não é muito comum ter esses problemas que eu acabei de citar. É mais comum a gente ter vantagens competitivas quando a gente trabalha com operador logístico. Economia de escala, benchmark, redução do investimento, foco na atividade central e assim por diante, né? Do que, propriamente dito, os problemas. Mas quando a gente decide pegar um operador logístico, eu peguei esse item do Fleury, porque eu achei muito interessante. E é isso que a gente tem que fazer na prática. A gente tem 4 perguntinhas básicas para decidir se vai utilizar um operador logístico ou se vai fazer a logística internamente por nós mesmos. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é: o que eu quero ganhar com a contratação de um operador logístico? A segunda pergunta é: a partir do momento que eu contratei, ou decido por contratar um operador logístico, que características que ele deve ter? Eu contratei um operador logístico, quais instrumentos gerenciais devem ser estabelecidos para a minha relação com o operador logístico? E, finalmente, a gente acabou de ver o nosso último assunto antes de operadores logísticos, né? Até é o tema do trabalho que vocês têm até hoje para entregar. Como avaliar os resultados, se tem sucesso ou não o fato de eu ter pego um operador logístico. Entram os indicadores. Se vocês respondem essas 4 perguntas bem, a segurança de vocês trabalharem com um operador logístico vai ser muito maior, né? Em todos os aspectos, para ver se vale a pena ter um operador logístico, para monitorar o operador logístico e para manter ao longo do tempo esse operador logístico. Vamos lá, gente. Então, primeira pergunta. Professor, eu estou pensando em contratar um operador logístico para minha fábrica. Eu quero me focar só no produto que eu produzo, né? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é: o que se deseja ganhar contratando um operador logístico, né? Então, envolve custo, envolve risco. E se o operador logístico não for bom? Então, a gente primeiro tem que pensar: vale a pena realmente ter um operador logístico? Eu não estou falando só em qual operador logístico. Eu estou falando se vale a pena. E daí a gente tem que ponderar 4 pontos. Vai dar redução de custo? Vai ter melhoria da qualidade de serviço? Vai ter aumento da rentabilidade do negócio? Vai ter crescimento do market share? Isso é participação no mercado, tá? Market share é participação no mercado. Quanto maior a nossa participação no mercado, maior a empresa, né? E esses 4 itens é que a gente tem que pensar. Professor, mas dos 4, 2 não vai dar certo. Então não pegue. Então continue fazendo a logística do jeito que você estava fazendo anteriormente, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, redução de custo, o que é? Diminuição da despesa administrativa. Eu tenho menos pessoal. Redução de estoque, por quê? O meu operador logístico vai cuidar disso.
Diminuição do custo de transporte. Por quê? Como operador logístico tem economia de escala, ele consegue ter menos custo fixo, vai diminuir meu custo. Então, redução do custo de transporte, de armazenagem, de movimentação. Se eu não atingir isso, eu tenho que começar a me perguntar, vale a pena eu ter um operador logístico? Quando eu falo de melhoria de qualidade de serviço, é maior disponibilidade de estoque, não faltar estoque. A gente já conversou sobre isso, né? Quando eu não tenho um produto em estoque, eu perco um cliente. Na verdade, eu perco uma venda que posso perder um cliente. Então, o fato de não ter um produto no estoque, eu tenho perda de venda, perda de receita. Então, se eu vou ter um operador logístico, eu vou ter maior disponibilidade de estoque, eu vou ter menor tempo de ciclo. Ciclo é o produto sair da minha linha de produção, ir para o estoque, daí ir para o cliente final. Esse é o ciclo. E eu vou ter maior pontualidade nas entregas. Se eu não tenho melhor qualidade nos serviços, para que eu vou ter um operador logístico? O operador logístico, ele tem que trazer isso para a gente. Maior aumento da rentabilidade do meu negócio. É aquilo que eu já falei antes. Se eu não preciso fazer a logística, eu posso me concentrar na minha produção, eu posso ter maior eficiência na minha produção, eu não vou ter tanto investimento em ativo, como caminhão, armazém, etc., e eu atinjo a economia de escala na minha produção. Então, pegar o operador logístico, eu posso me concentrar no meu trabalho, na minha produção, no meu chão de fábrica, eu posso esperar um valor econômico de retorno adicionado na minha fábrica, eu posso esperar economia de escala na minha fábrica, maior eficiência na minha fábrica. Se eu não tiver isso, para que eu vou ter um operador logístico? Eu mesmo vou fazer. E, finalmente, o ganho de market share, né? O ganho de participação no mercado. Com o operador logístico, eu vou conseguir atingir mercados que antes eu não atingia? Eu vou poder ir mais longe? Eu vou poder pegar, por exemplo, né? Vamos pegar, me veio a cabeça, se lembra daquele Guaraná Jesus? Aquele refrigerante lá do Nordeste? Então, ele começou a entrar no mercado do Sudeste e do Sul. Como? Através de operador logístico. Ele mesmo não conseguia fazer isso. A partir do momento que ele pegou um operador logístico, ele consegue entrar. A mesma coisa se eu for exportar alguma coisa, né? É o mesmo sentido. Eu tenho uma fábrica pequena, eu não tenho escala para exportar. Mas eu posso pegar um operador logístico que já faz o mesmo serviço para outras empresas e eu vou vou compor as exportações junto com outras empresas. Sem um operador logístico eu não consigo isso. Olha só, eu gosto muito disso daqui, ó, maior capilaridade e capacidade de distribuição. Eu não consigo fazer isso sozinho. Mas um operador logístico já tem todos os caminhos, ele já faz. Eu vou inserir o meu produto dentro da capilaridade. Capilaridade são os vasos sanguíneos, né? Que vão ficando cada vez menores e atingindo cada vez mais coisa no corpo, né? Mais lugares no corpo. Isso é capilaridade. Então, o meu operador logístico tem essa capacidade, eu não. Se eu tenho a fábrica de refrigerante lá de Guaraná Jesus, lá no Nordeste, eu não tenho como trazer até o Sul. Mas tem um operador logístico que já faz isso, que já tem canais, que tem representantes aqui, que tem caminhões, que tem toda a infraestrutura logística para trazer até o Sul. Tem armazéns aqui. Então, eu posso aproveitar dessa capacidade dele. O que eu quero ganhar contratando um operador logístico? Professor, mas os 4 são importantes, os 4. Então, se vocês tiverem capacidade
de ganhar nesses 4 itens, daí vale muito a pena vocês contratarem um operador logístico, tá? A segunda, professor, tudo bem, concordo. Mas que tipo de operador logístico a gente deve ter? Quais são as características básicas que um operador logístico deve ter? Eu falo para vocês, em termos gerais, ele deve ter um conjunto de características importantes, necessárias, para que os resultados que você quer alcançar sejam alcançados. Então, aqui você determinou quais resultados eu quero ter. Redução de custo, melhoria da qualidade de serviço, aumento da rentabilidade e crescimento do market share. Tá? Então, são essas as características, as características necessárias que são esses os resultados que eu quero ter. Qual é a característica de um operador logístico para alcançar esses resultados, né? A gente fala que o operador logístico é uma parceria. Então, tem que ter um mínimo de compatibilidade entre o que a minha empresa quer e a característica do operador logístico. É a mesma coisa que se fosse um casamento. Se o homem e a mulher têm características totalmente diferentes, eles não vão aguentar muito tempo juntos. Eles vão se separar. Agora, se eles têm características semelhantes, eles acham na outra pessoa aquilo que eles querem para eles, para a vida deles. Então, eles vão se juntar e ficar juntos durante muito tempo. É assim que a gente deve pensar também em um operador logístico. Mas é claro que as características são diferentes, né? Então, a gente precisa ter atitudes gerenciais compatíveis, padrões de convivência compatíveis, filosofia empresarial compatível e estrutura e imagem compatível. Vamos lá. Por exemplo, atitudes gerenciais. Gente, só antes de continuar aqui, eu estou indo muito rápido, gente? Vocês estão compreendendo certinho? Tá, tudo bem, professor. Tranquilo. Mesmo? De verdade? Sim, tudo tranquilo, professor. Bom, pelo menos para mim tá tranquilo. Tá. Vocês sabem que vocês têm liberdade total para parar a aula, não estou entendendo. Professor, está explicando muito rápido, professor. Calma, professor. Vocês têm total liberdade, tá? Aqui, mudou, não acostumei ainda. Então, vamos continuar com o compartilhamento. Então, tem algumas características básicas que um operador logístico deve ter. É claro que tudo isso tem que ser em função da minha empresa. Eu sou contratante, eu vou contratar o operador logístico. Então, a primeira coisa são as atitudes gerenciais. Então, como que é o meu operador logístico em relação a treinamento dos empregados, valorização de trabalho em equipe, cooperação técnica com terceiros, ou outras coisas, ou outros itens que a minha empresa dá valor. Como assim outros itens? Por exemplo, qual é a ética de trabalho do operador logístico? Qual é a ética ambiental do operador logístico? E assim por diante. Então, o que eu quero dizer com atitudes gerenciais? Que o meu operador logístico tem que ter uma atitude gerencial compatível com a minha. Por exemplo, eu respeito todas as leis trabalhistas. O meu operador logístico tem que respeitar todas as leis trabalhistas. Eu respeito o meio ambiente. O meu operador logístico tem que respeitar o meio ambiente. Eu dou treinamento adequado para os meus funcionários. O meu operador logístico tem que dar treinamento adequado aos meus funcionários. Eu forneço todos os EPIs, equipamento e produção individual, para os meus funcionários. O meu operador logístico tem que fornecer. Tem algumas coisas aí. Em primeiro lugar, a ética nos negócios, né? Não adianta eu fazer se quem eu contrato não faz. Eu estou deixando de fazer, ou estou fazendo da forma errada,
de modo indireto. Segundo lugar, tem muito a questão da corresponsabilidade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro para vocês. Na minha empresa tem resíduo sólido. E eu contrato um operador logístico para levar esse resíduo sólido até um aterro de resíduos especiais, um aterro de resíduos classe 1, tá? Então, eu tenho resíduo, não tenho caminhão, eu já chamei lá um aterro, daí eu vou contratar um operador logístico para, uma vez por semana, pegar os resíduos na minha empresa e levar até o aterro, tá? Só que o operador logístico que eu contratei foi mais barato. Para trabalhar com resíduo é mais gasto ainda. Vou pegar o mais barato, tá? Não me interessa outras coisas. Só que daí o cara não faz manutenção do caminhão, não treina o funcionário, não dá todo o suporte. O que acontece? O caminhão está levando, de repente ele perde o freio na descida da serra, cai, vira, mata um monte de pessoas, o resíduo tóxico vai para o meio ambiente, polui tudo, etc. Daí eu que contratei ele. Eu falo, não tem nada a ver comigo, não. Isso daí é com o operador logístico, é problema dele. Não é bem assim a história. Tem algo chamado corresponsabilidade. O operador logístico tem culpa? Tem. Mas você que contratou o operador logístico também tem culpa. Então, antes de contratar um operador logístico, gente, vejam quais as atitudes gerenciais dele se combinam com vocês. Se não combinam, é uma fria. Ah, professor, mas eu sou do operador logístico. Então, tenham atitudes gerenciais com ética, com preocupação, etc. Correto. Para combinar com as empresas que contratam vocês. Uma outra coisa são os padrões de convivência, né? Como que o operador logístico ele vai tratar com você? Ele tem predisposição para fixação de objetivos comuns? Ele disponibiliza informações operacionais estratégicas? Como que ele trabalha ganhos e perdas em relação a vocês? Perda, ele cobra de você. Ganhos, ele não divide com você. Ele aceita fixar objetivos em comuns com você? À medida que ele vai trabalhando, fazendo o serviço para você, ele vai disponibilizando informações? A gente tem que ter bem isso de olho. Filosofia empresarial. Quais são as estratégias de crescimento do operador logístico, política de investimento, inovação de produtos e processos? Porque se ele não tem estratégia de crescimento, se ele não tem política de investimento, se ele não tem política de inovação, se você crescer, ele cresce junto? Ele tem capacidade para crescer junto com você? E, finalmente, uma característica muito importante de um operador logístico é estrutura e imagem. Qual é o tamanho do operador logístico em relação à tua empresa? Ele tem solidez financeira? Ele tem capacidade gerencial e tecnológica para lidar com os produtos da tua empresa? Qual a imagem dele perante o mercado? Ele já teve problema com outras empresas, com outros operadores logísticos? Ele já teve problema com a fiscalização e assim por diante. Gente, essas são algumas das características básicas que um bom operador logístico deve ter. Atitude gerencial, padrões de convivência, filosofia empresarial, estrutura e imagem. Mas a gente pode fazer o contrário. Professor, eu trabalho em um operador logístico. Então, eu tenho que me preocupar em ver quais são minhas atitudes gerenciais, meus padrões de convivência, filosofia empresarial, estrutura e imagem, para o meu contratante ficar satisfeito comigo. Então, eu tenho que fazer o caminho inverso também. O
a empresa que vai contratar o operador logístico tem que se preocupar com esses 4 itens. Mas o operador logístico tem que se preocupar em oferecer esses 4 itens para a empresa contratante, tá? E a partir do momento que a minha empresa contrata um operador logístico, ela tem que ter uma série de instrumentos gerenciais para fazer essa comunicação. Por quê? Tem uma complexidade de relacionamento, dinâmica de operação muito grande. E quanto maior for a operação, maior essa complexidade, maior essa dinâmica. Então, eu preciso criar instrumentos gerenciais de planejamento e controle para monitorar a operação do operador logístico. E tem que cobrir todas as atividades de planejamento e controle operacional que são feitas em conjunto. Tem que ter, olha, extremamente importante, procedimentos de comunicação entre as empresas ou interempresas. Tem que ter. Senão, como uma vai saber o que a outra está fazendo? Como o contratante vai saber o que o operador logístico está fazendo? E é claro, se eu tiver, por exemplo, compartilhamento de custos e benefícios, subiu o custo por causa disso, vamos compartilhar. Mas aumentou o lucro, diminuiu o custo, vamos compartilhar também. A gente tem que pensar muito bem as características do contrato, investimento em operação, em pessoas e assim por diante. E, finalmente, a quarta pergunta é: como avaliar os resultados? Se eu não avaliar esses resultados, como eu vou saber se tudo foi certinho? Eu tive uma ideia interessante, entrei em contato com o operador logístico, pareceu tudo legal, mas isso se transformou em realidade? Aquela primeira pergunta, o que se deseja ganhar? Eu quero diminuir custo. Isso se transformou? Isso se transformou em realidade? Vamos lá de novo. Eu quero melhorar a qualidade dos meus serviços. Isso se transformou em realidade? Eu quero aumentar a rentabilidade do meu negócio. Isso se transformou em realidade? Eu quero aumentar a minha participação no mercado, crescimento de market share. Isso se transformou em realidade? Então, o avaliar os resultados, a gente vai trabalhar através de indicadores logísticos, ou mesmo outros indicadores econômicos. Isso vai ser um mecanismo de retroalimentação. Então, ele vai até o operador logístico e vai voltar para mim. E a partir disso, se os meus indicadores, os índices obtidos a partir dos meus indicadores, não forem próximos ao padrão mínimo que eu coloquei, se lembram disso? Né? O indicador é a informação, o índice é o resultado numérico da aplicação da informação, e o meu padrão, minha meta é aonde eu quero chegar, tem que ter no trabalho que vocês vão entregar hoje, tá? Se o meu índice não chegar na minha meta, no meu padrão, eu tenho que voltar lá atrás e ver o que está acontecendo. Então, é importante, a partir do momento que o meu contrato com o operador logístico está funcionando, eu ter indicadores com os seus índices, né, com os números obtidos a partir dessa informação, e suas metas, seus padrões. Tem que ter isto. Por exemplo, a gente já discutiu alguns indicadores, né? Eu posso usar em relação ao meu operador logístico. Querem ver? Pontualidade na entrega. Eu coloquei uma meta de 90% das entregas têm que ser pontuais, conforme prometido ao cliente. E esse é um indicador para avaliar o meu resultado com o operador logístico. Professor, ele só entregou 70%. Opa, vamos voltar atrás. Qual que é o problema? Por que ele só entregou 70% dentro do tempo pré-estabelecido, quando eu deveria entregar 90%? Vamos ver por que isso. Se ele começa a repetir esse erro várias vezes, o que eu posso fazer? Quebra o contrato e vai em outro
operador logístico. Então, é muito importante que, ao longo do tempo do nosso contrato com o operador logístico, a gente avalie os resultados continuamente, permanentemente. Como? Através dos nossos indicadores logísticos. Mas, na minha opinião, na opinião do Klaus, quem deve estabelecer esses indicadores logísticos? O indicador, o índice e a meta, né? O índice, no caso, como calcular o indicador, né? É a empresa que contrata. É claro que ela deve submeter esse sistema de indicadores pro operador logístico e ver, é possível fazer isso? Daí o operador logístico deve dizer, olha, assim eu não vou conseguir, não tem como. Na prática é impossível. Daí eu, como contratante, eu tenho duas alternativas. Ou eu aceito o que o operador logístico está falando, olha, não consigo, eu só consigo até esse ponto. Ou eu vou para outro operador logístico. Mas é importante que eu, ao assinar o contrato com o operador logístico, eu já coloque um sistema de avaliação de resultado. E daí o operador logístico vai me dizer, consigo ou não consigo chegar lá, tá? Então é extremamente importante. Gente, só voltando aqui. Existem várias vantagens de eu ter operadores logísticos, economia de escala, benchmark e vantagens no negócio, né? Mas pode ter problemas. Esses problemas normalmente são minimizados, mas se eu tiver um procedimento estruturado, eu posso diminuir o máximo possível esses problemas. Mas é muito importante que a gente faça 4 perguntas quando a gente trabalhar com operador logístico. O que eu quero ganhar contratando um operador logístico? Redução de custo, melhoria da qualidade de serviço, aumento da rentabilidade e participação no mercado, ou todos eles, ou alguns deles, ou em diferentes intensidades. Daí, ao escolher o operador logístico, eu tenho que pensar qual a atitude gerencial dele, os padrões de convivência, filosofia empresarial e estrutura e imagem dele. Para isso, eu preciso ter, no trato do dia a dia com o meu operador logístico, eu preciso ter procedimentos para a gente ter um bom relacionamento. Procedimentos de planejamento, de controle, de comunicação, de compartilhamento de custos e benefícios e assim por diante. E, finalmente, não dá para escapar. Eu preciso ter uma estrutura de indicadores com seus índices e com os padrões ou metas. Isso tem que ser deixado bem claro para o operador logístico. E daí ele vai dizer para você se ele consegue cumprir ou não. A partir do momento que ele topa, eu consigo cumprir esses indicadores com seus índices e metas ou padrões, ele tem que cumprir aquilo. E você tem que ir controlando ao longo do tempo, tá? Gente, operadores logísticos são bons, mas a gente tem que tomar cuidado. O mesmo a gente vê pelo lado inverso. Se eu estiver num operador logístico, eu tenho que pensar a mesma coisa, só que oferecendo isso para as empresas que vão me contratar, tá certo? O caminho hoje é operador logístico, principalmente porque daí a minha empresa ela pode ficar focada no dia a dia do meu negócio, não precisar se preocupar com a logística, tá? O caminho hoje é operador logístico, mas isso não quer dizer que a gente vai entregar cegamente a nossa logística para um operador. A gente tem que tomar alguns cuidados. Gente, por hoje é só, né? Mas eu quero avisar para vocês que semana que vem a gente vai ter o nosso último assunto teórico e vamos falar das qualidades de um bom profissional de logística. Como que vocês devem se comportar, como que vocês devem pensar, que tipo de conhecimento que vocês devem ter, tá? Não percam essa aula, que vai ser super legal
e vai ser a nossa última aula teórica do semestre. O tempo passa, né? A gente já vai para a 20ª semana. Pessoal, dúvidas? Dúvidas, colocações? Não, professor, só falando pro senhor, depois eu vou mandar o trabalho lá que eu fiz. O senhor dar uma olhada, por favor, para mim poder editar hoje quando eu voltar do trabalho. Ver se tá certo. Tudo bem, sem problema. Pode deixar que eu Beleza. dou umas dicas para vocês, tá? Tranquilo. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma colocação? Não, professor, tudo bem. Eu gostaria de lembrar, como eu sempre lembro toda semana, façam atividade de frequência 5 minutinhos, vocês já fazem, lembrando que ela vale presença e nota no bimestre. Deem uma olhadinha lá no material complementar, eu coloquei um texto bem legal para vocês, tá? E não se esqueçam, entregar o trabalho de indicadores logísticos até hoje à noite, lá na semana 19. Entrega de tarefas, vocês entram no AVA na semana 19, lá embaixo. Entrega de tarefa, só um da equipe precisa postar, não precisa todo mundo. Mas, pelo amor de Deus, coloquem o nome de todo mundo da equipe no trabalho, tá? Senão eu não tenho como adivinhar. Tá bom, gente? Beleza, professor. Fico esperando o trabalho de vocês. Essa semana já corrijo e já devolvo lá pelo próprio sistema para vocês verem a nota. Tá certo? Tranquilo, professor. Tchau, Gente, tchau. agradeço a presença de todos e não percam a aula da semana que vem. Vocês vão ver como que vocês devem agir. Quais as características de um bom profissional. E daí vocês podem ver se vocês têm essas características ou se vocês não tiverem, como que vocês podem ir atrás dessas características. Certo? Até lá, então, pessoal. Tchau, tchau para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.